Arendt identifica essa separação, né, entre o pensamento, essa relação que nós temos com a experiência, portanto, um ser humano desenraizado, né? Um ser humano que está suspenso. Então, é uma perda da relação, né, do ser humano com a sua própria realidade e das relações entre os seres humanos. Então, nós temos aqui uma ação que é reduzida ao fazer, certo? A um pensamento que passa a ser só entendido como uma função o desempenho de uma função do cérebro. Portanto, temos um processo de redução de toda a nossa capacidade mental a uma instrumentalização, ao princípio da utilidade, né? É uma vitória, portanto, que ela chega à conclusão a qual ela chega com a condição humana, que tudo que a gente pode ser, toda a nossa ação, ela passa a ser reduzida à atividade do trabalho, a nossa atividade a atividade do animal laborans, né? Nós usamos a nossa força de ação apenas para o consumo, apenas para sobreviver. E nós somos muito, muito mais capazes do que isso, certo? Ao mesmo tempo, a nossa atividade, que é a obra, o fazer, né, passa a substituir a ação. Então, nós temos uma série de inversões, um processo de corrupção, digamos assim, de destruição dessas capacidades, dessas possibilidades ativas que nós temos, da nossa vida ativa. Faz parte disso um processo também que tem a ver com um entendimento moderno de propriedade, né? Esse desenraizamento também se dá, né? A nossa vida em relação ao conhecimento muito reduzida, estabelecida pelo conhecimento técnico, pelo conhecimento, enfim, restrito ao know-how, né? A máquina, que faz coisas muito mais rápidas e de um modo muito melhor do que a gente. A Arendt fala da automação, ela chama de automação, algo com a que a gente convive, certo? Que é a questão da propriedade, né? Outro tema. Então, hoje em dia, a ideia que é moderna também, que ela também investiga, o livro A Condição Humana, também a Arendt faz uma investigação nesse livro do Marx. Ela faz uma crítica, um comentário do Karl Marx, né? O diagnóstico para ela do Karl Marx é absolutamente preciso e ela critica a resolução, né? O que o Karl Marx propõe como solução. Mas, enfim. A ideia de propriedade, portanto, que é também uma característica moderna, ela diz respeito, com Locke, ela diz respeito ao pertencimento a algum lugar, porque por Locke foi visto como um direito natural. Então, ao pertencimento a um lugar, consequentemente, a participação política que você tem porque você pertence àquele lugar. Bom, mas hoje em dia, com a consequência do acúmulo de riquezas e a consequência do capitalismo e a consequência do modo como se lida do mercado de capitais, não é isso? Não interessa muito onde o investidor está. O que interessa é se, do ponto de onde ele estiver, se ele tem o conhecimento, a concepção dos fluxos de mercado que vai ser mais lucrativo para ele. Então, ele não tem essa relação com o lugar no qual está. Eu acho que é uma realidade, é um fato que vai exatamente na direção daquilo para o que a Arendt está chamando a atenção. E que tem a ver com esse desenraizamento, essa fuga que o ser humano empreende do mundo. Ele está separado, né? Ele está... ele não participa mais das questões, então a sua experiência ela fica comprometida. Consequentemente, o seu pensamento fica comprometido.